Como foi que os 12 apóstolos de Jesus morreram? No vídeo de hoje, você vai descobrir como foi a morte dos homens de Deus que marcaram a história da fé cristã. Eles enfrentaram a fúria de reis, imperadores e autoridades religiosas, propagando a mensagem do Evangelho, mesmo que isso significasse abrir mão de suas próprias vidas. Apesar de tudo, suas vidas foram um símbolo de dedicação, fé e coragem. Eu sou o pastor Bruno Souza e convido você a se inscrever no nosso canal. Ative as notificações na opção Todas e acompanhe as nossas orações diárias. Será uma bênção em sua vida. Apóstolo Pedro. Vamos começar com Simão Pedro, o apóstolo impulsivo e dedicado. Conhecido também como Pedro, pescador da Galileia, ele foi um dos primeiros a ser chamado por Jesus e se tornou um dos mais próximos do Mestre. Após Jesus subir aos céus, Pedro foi uma figura essencial para o crescimento do cristianismo. Pregando em Jerusalém e em várias partes do mundo, ele sofreu intensas perseguições, mas continuou firme na fé e na missão de levar o Evangelho. Segundo histórias antigas, o fim de Pedro foi trágico. Ele teria sido crucificado em Roma, mas, em um ato de humildade, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se sentia digno de morrer da mesma forma que seu Senhor. Assim, Pedro selou seu testemunho de fé com um ato de humildade extrema, demonstrando sua total devoção a Jesus até o último momento. Ele deixou um legado de coragem e dedicação que inspira gerações de cristãos a enfrentarem as dificuldades com a mesma firmeza. Pedro, o líder dos apóstolos, entregou-se ao chamado de Cristo sem reservas, até seu último suspiro. Apóstolo Tiago, o Maior. Tiago, filho de Zebedeu, também chamado de Tiago, o Maior. Ele, ao lado de seu irmão João, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, que presenciou alguns dos momentos mais profundos e transformadores do ministério do Mestre, como a transfiguração no monte e a angústia no jardim do Getsêmani. Tiago tinha uma personalidade forte, tanto que ele e seu irmão foram apelidados de Filhos do Trovão por Jesus. Após a ressurreição de Cristo, Tiago foi um dos primeiros a levar o Evangelho adiante, mas seu caminho foi interrompido cedo. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, morto pela espada, sob as ordens do rei Herodes. A Bíblia menciona sua morte em Atos dos Apóstolos, e relatos dizem que até o carrasco que testemunhou sua fé acabou se convertendo naquele momento de execução. A coragem e a fidelidade de Tiago, mesmo diante da morte, revelam a força de sua convicção e sua total confiança na promessa de vida eterna que Jesus ofereceu. Apóstolo André. Após Tiago, o próximo apóstolo que marcou sua trajetória com sacrifício e dedicação foi André, o irmão de Pedro. Antes de conhecer Jesus, André era discípulo de João Batista, e foi ele quem, ao ouvir sobre o Cordeiro de Deus, seguiu Jesus e, entusiasmado, levou seu irmão Pedro ao encontro do Mestre. Após Jesus subir aos céus, André pregou em várias regiões, levando o Evangelho a lugares como a Grécia e a Ásia Menor. Seu fim também foi marcado pelo martírio. André foi condenado à crucificação em uma cruz em forma de X, uma escolha que ele aceitou com coragem. De acordo com relatos, ele permaneceu pendurado na cruz por 2 dias, continuando a pregar e encorajar as pessoas à sua volta a seguirem Cristo até o fim. Apóstolo João. O próximo apóstolo que vamos conhecer é João, o irmão mais novo de Tiago e também filho de Zebedeu. João, conhecido como o discípulo amado, tinha um relacionamento especialmente próximo com Jesus.
Ele fazia parte do círculo íntimo, acompanhando o Mestre em momentos cruciais, como a transfiguração, a oração no Getsêmani e até mesmo a crucificação. Foi a ele que Jesus, na cruz, confiou o cuidado de sua mãe, Maria, demonstrando a profundidade do vínculo entre eles. João foi o único dos 12 apóstolos que não morreu como mártir, embora sua vida não tenha sido livre de perseguições. Ele continuou a pregar e a ensinar, permanecendo fiel à sua missão de proclamar a verdade de Cristo. Durante o governo do imperador romano Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, onde teve a visão que resultou no livro de Apocalipse. Esse exílio é apenas um dos muitos exemplos de sua perseverança em meio a adversidades. Após seu tempo em Patmos, João retornou a Éfeso, onde, segundo a tradição, viveu até uma idade avançada e continuou a liderar e pastorear a igreja. Apóstolo Filipe. Filipe é conhecido por ter um papel ativo em apresentar pessoas a Cristo, como fez com Natanael, dizendo-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Ele também é lembrado por seu questionamento no milagre da multiplicação dos pães, onde perguntou como poderiam alimentar tantas pessoas, e Jesus aproveitou a ocasião para ensinar sobre a provisão divina. Após Jesus subir aos céus, Filipe seguiu sua missão de pregar o Evangelho, levando a mensagem a regiões como a Ásia Menor. Tradições cristãs apontam que Filipe enfrentou perseguições severas em seu ministério e foi martirizado na cidade de Hierápolis, na atual Turquia. Segundo relatos, ele foi crucificado ou amarrado a uma árvore e apedrejado até a morte, se recusando a negar sua fé. Mesmo sabendo que sua missão o colocaria em perigo, ele perseverou, enfrentando tudo com coragem e fé, testemunhando o poder de Jesus até o último instante. Apóstolo Natanael. Bartolomeu, também conhecido como Natanael, um dos apóstolos que impressionou Jesus desde o início por sua sinceridade e pureza de coração. Quando Filipe o apresentou a Jesus, o mestre comentou: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Surpreso, Bartolomeu perguntou a Jesus como ele o conhecia, e ao ouvir a resposta de Jesus, sua fé foi instantânea. Ele reconheceu Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Bartolomeu dedicou sua vida ao ministério, pregando o Evangelho em regiões distantes, como a Índia e a Armênia, onde enfrentou grandes desafios e oposições. Segundo relatos, ele traduziu o Evangelho de Mateus para algumas línguas locais e ajudou a estabelecer igrejas onde quer que fosse. No entanto, a missão de Bartolomeu foi interrompida de forma brutal. Ele sofreu um martírio terrível, sendo esfolado vivo e depois decapitado por sua fé, por ordens de líderes que foram contra a sua pregação. Apesar de enfrentar uma morte cruel, Bartolomeu permaneceu fiel a Cristo até o fim, deixando um testemunho de coragem e integridade que continua a inspirar cristãos até hoje. Apóstolo Tomé, também conhecido como Dídimo, que significa gêmeo. Tomé é famoso por sua dúvida inicial em relação à ressurreição de Jesus, mas também é lembrado por sua sinceridade e busca por uma fé autêntica. Quando Jesus ressuscitou e apareceu aos discípulos, Tomé, que não estava presente, expressou dúvidas e disse que só acreditaria se visse e tocasse as marcas dos cravos nas mãos do Mestre. Em outro momento, Jesus apareceu novamente e convidou Tomé a tocar em suas feridas. A resposta de Tomé, meu Senhor e meu Deus, tornou-se uma das maiores declarações de fé no Novo Testamento. Após esse episódio,
Tomé levou o evangelho para regiões distantes, incluindo a Índia, onde, segundo a tradição, ele estabeleceu comunidades cristãs e converteu muitas pessoas. Até hoje, igrejas na Índia reivindicam uma linhagem direta do ministério de Tomé, que é lembrado como o fundador da fé cristã naquele país. O final da vida de Tomé foi marcado pelo martírio. Ele foi morto por soldados locais, possivelmente apedrejado ou empalado por uma lança em Milapore, próximo a Chennai, na Índia. Sua vida mostra que, mesmo na dúvida, se buscar, é possível encontrar uma fé profunda e duradoura. Tomé, que começou com dúvidas, terminou como um grande testemunha de Cristo, dando a vida pelo Evangelho e levando a mensagem de Jesus até os confins da terra. Apóstolo Mateus, também chamado de Levi, o cobrador de impostos que se tornou seguidor de Jesus. Antes de ser chamado, Mateus trabalhava coletando impostos para os romanos, o que o tornava mal falado e desprezado pelos judeus, que viam os coletores de impostos como traidores. No entanto, quando Jesus o encontrou e o chamou para segui-lo, Mateus prontamente abandonou seu lucrativo trabalho para se tornar um dos discípulos. Mateus, conhecido por sua habilidade de escrita, é o autor do evangelho que leva seu nome. Ele escreveu para os judeus, destacando como Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento e é o Messias prometido. Em seu ministério, Mateus levou a mensagem de Cristo a diversas regiões, incluindo a Pérsia e a Etiópia, segundo algumas tradições. A morte de Mateus, como a de muitos outros apóstolos, foi um testemunho de sua fé inabalável. Ele teria sido martirizado por causa do Evangelho, possivelmente morto por espadas ou lanças, ou mesmo queimado, conforme algumas tradições. Mesmo diante do perigo e da maldade, Mateus não recuou. Sua transformação de cobrador de impostos a apóstolo de Cristo revela o poder da graça de Deus para mudar vidas e o compromisso de Mateus em levar a mensagem de salvação, não importando o custo. Apóstolo Tiago, o menor. Tiago, filho de Alfeu, conhecido como Tiago, o menor, para diferenciá-lo de Tiago, filho de Zebedeu. Embora Tiago, o menor, seja menos mencionado nos evangelhos, ele era um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus e desempenhou um papel importante no ministério de levar o evangelho adiante. De acordo com algumas tradições, Tiago pregou o evangelho em lugares como o Egito, onde enfrentou muitos desafios. A tradição da igreja indica que ele também foi martirizado por sua fé. Tiago teria sido condenado à morte e, segundo relatos, foi crucificado ou lançado do pináculo do templo em Jerusalém. Mesmo diante da perseguição e de uma morte cruel, ele permaneceu fiel ao chamado de Cristo. A vida de Tiago, o menor, nos lembra que não é a fama ou o destaque que definem a importância de alguém no reino de Deus, mas sim a fidelidade e o compromisso com a missão de Cristo. Apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Lebeu, filho de Tiago. Judas Tadeu é frequentemente confundido com Judas Iscariotes, o traidor, mas é um dos 12 apóstolos e é lembrado por sua dedicação silenciosa e compromisso com o Evangelho. Ele é mencionado em algumas passagens dos Evangelhos, mas seu maior destaque aparece na carta que leva seu nome no Novo Testamento, a Epístola de Judas. Nessa carta, ele exorta os cristãos a permanecerem firmes na fé e a lutar contra as heresias que ameaçavam a igreja. Judas Tadeu pregou o evangelho em várias regiões, incluindo a Palestina, a Síria e, de acordo com a tradição, até a Mesopotâmia, onde enfrentou grande oposição por causa de sua pregação. Ele é conhecido por ter realizado milagres e curado os doentes em nome de Jesus, o que ajudou
a estabelecer a fé cristã em várias localidades. Ele foi martirizado, possivelmente espancado com um bastão ou crucificado, por se recusar a renunciar à sua fé. A vida e morte de Judas Tadeu mostra a importância de viver uma fé convicta e sem hesitação, mesmo diante de grandes desafios e da morte. Sua dedicação silenciosa, sem a busca por fama, mas sempre buscando a glória de Deus, reflete o espírito dos verdadeiros discípulos de Cristo. Apóstolo Simão, o Zelote. Simão é outro dos apóstolos que, assim como Judas Tadeu, é pouco mencionado nos evangelhos, mas seu papel na propagação do evangelho foi significativo. O título Zelote indica que ele provavelmente fazia parte de um grupo político radical que se opunha ao domínio romano na Judéia. Os zelotes eram conhecidos por sua paixão fervorosa pela independência de Israel e seu desejo de expulsar os romanos. Contudo, ao seguir Jesus, Simão deixou para trás seus ideais políticos e se dedicou inteiramente ao reino de Deus. Simão pregou o evangelho em diversas regiões, após Jesus subir aos céus, e de acordo com a tradição, ele foi até a Pérsia, onde continuou a pregar com zelo e coragem. Ele foi martirizado, possivelmente crucificado ou morto em outras circunstâncias violentas, mas não há detalhes exatos sobre como ou onde isso aconteceu. A vida de Simão ensina que muitas vezes é preciso deixar para trás velhas crenças ou ideologias que fazem alguém se afastar de Deus para seguir a verdadeira missão de Cristo. Apóstolo Judas Iscariotes. Por fim, chegamos a Judas Iscariotes, talvez o apóstolo mais conhecido, mas de forma trágica. Judas foi escolhido por Jesus para fazer parte do círculo dos 12 apóstolos e, ao longo do ministério de Cristo, desempenhou um papel crucial em aspectos administrativos e logísticos, como o tesoureiro do grupo. No entanto, Judas se tornou infame por sua traição. Ele foi o responsável por entregar Jesus às autoridades religiosas, resultando na condenação e crucificação de Cristo em troca de 30 peças de prata. A motivação exata para a traição de Judas permanece um mistério, mas os evangelhos sugerem que ele pode ter sido movido por ganância ou por desilusão com a missão de Jesus, esperando um Messias mais político e militar do que espiritual. No momento em que Judas entregou Jesus, ele se arrependeu de sua ação, mas ao invés de buscar perdão, caiu em desespero e suicidou-se, enforcando-se. A vida de Judas serve como um trágico lembrete das consequências da falta de arrependimento e da busca por interesses próprios acima da lealdade a Cristo. Ele, que teve a oportunidade de estar tão perto de Jesus, acabou se afastando completamente de seu amor e perdão, deixando um legado sombrio de traição. O trágico fim dos 12 apóstolos de Jesus é um testemunho de sacrifício, coragem e, infelizmente, também da capacidade humana de se afastar da fé e da verdade. Cada um desses homens foi chamado por Jesus para seguir um caminho de transformação radical, de missão e de fé inabalável, com o objetivo de espalhar a mensagem do Evangelho ao mundo. Alguns entregaram suas vidas com grande coragem, enfrentando martírios cruéis, enquanto Judas Iscariotes cedeu às tentações e ao desespero, falhando em responder ao chamado de Cristo. No entanto, o legado dos apóstolos permanece firme. Através de sua dedicação, sofrimento e até morte, a mensagem de Jesus se espalhou e o cristianismo cresceu e continua a transformar vidas ao longo dos séculos. A história dos apóstolos é uma história de redenção e de advertência, nos lembrando de que todos têm a oportunidade de seguir o caminho de Cristo, mas também
a responsabilidade de permanecer firmes e fiéis até o fim. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe para mais pessoas. Que Deus te abençoe sempre.